Meus irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que estamos aqui iniciando este projeto de ensino da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando neste trimestre, já no quarto trimestre de 2023. Eu sou o presbítero Marcos Ferreira e fico muito feliz por você estar aqui comigo neste momento. Nós estaremos comentando neste trimestre a lição com o tema A Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. O comentarista desta lição é o pastor Eduardo Leandro Alves, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em João Pessoa, Paraíba. Tá bom? Meus irmãos, a nossa lição de hoje é a primeira lição desse trimestre, que tem por título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. O nosso objetivo aqui é trazer uma aula rápida, objetiva e com algumas referências bíblicas para fortalecer você, para que você possa conferir na sua casa, para que você, professor, possa ter mais segurança e base bíblica. Afinal, é uma escola bíblica dominical. Então vamos usar a palavra de Deus. A primeira lição, ela tem por título Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. E já o primeiro ponto, ele fala sobre a fé salvífica. Primeira coisa que é importante a gente falar, qual é o conceito de fé? O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ele nos diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé é ter total confiança em Deus. Isso é fé. E o que é fé salvífica? Fé salvífica é você receber, você crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e você recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu gostaria já de passar algumas referências, como por exemplo o Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aí é onde vem a fé, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então João está falando sobre crer em Jesus Cristo para não perecer no inferno. Crer em Jesus Cristo para ter vida eterna. Isto é fé salvífica. Nós vemos também outra referência que você pode estar lendo aí, você pode anotar, é Gálatas no capítulo 2 e no versículo 20, tá bom? É algo importante eu falar para você também, que uma pessoa que ele tem fé salvífica, ele crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é uma pessoa que lhe obedece. A fé salvífica, ela nos leva a crer em Jesus Cristo e nos leva a obedecer a Jesus Cristo. Então aqui é o conceito de fé. Fé é crer, é acreditar. Nós vemos também que na lição fala sobre confiança no testemunho que Deus dá. Nós vemos que os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a respeito do Cristo. Existem pessoas na palavra de Deus como João Batista, que ele deu testemunho a respeito de quem era Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, nós vemos que João ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, pessoas testemunhando a respeito de quem é Jesus. Mas nós vamos ver também na palavra de Deus que o próprio Deus dá testemunho de quem é Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3 e no versículo de número 17, nós vemos que ali, no momento do batismo de Jesus Cristo, batismo nas águas, nós vemos ali que está Jesus, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba em cima de Jesus Cristo, e nós vemos uma voz audível, aonde o próprio Deus dá testemunho de Jesus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Deus dá testemunho de que Jesus é Filho de Deus. No Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 17, no versículo 5, Deus também, quando Jesus está ali no momento da sua transfiguração, Deus ele dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus, e ainda a orientação de Deus é: a ele dai ouvidos.
Você pode anotar essas referências, isso é muito importante para você. Então nós vemos aqui que o próprio Deus, ele dá testemunho de quem é Jesus Cristo. E nós vamos ver também que a fé salvífica é aquela que crê em Deus e também em Jesus Cristo. Existem pessoas que dizem que creem em Deus, mas eles não acreditam em Jesus como Salvador. E a fé salvífica, ela envolve a fé em Deus e a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode estar anotando aí a referência do Evangelho de João, no capítulo 14 e no versículo de número 1, aonde Jesus diz: credes em Deus, credes também em mim. Você pode anotar também segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 e versículo de número 18, que nos fala da confiança, do testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho, Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui também que nesse primeiro ponto, falando sobre a fé salvífica, fala sobre crer mesmo não vendo. Um episódio muito conhecido da palavra de Deus é um episódio onde, pós-ressurreição, onde Jesus havia ressuscitado depois do terceiro dia, que os discípulos reunidos e algumas pessoas falaram que tinham visto o Senhor Jesus Cristo, e nós vemos que Tomé, ele ali naquele momento, ele tem um coração incrédulo. Ele não acredita que Jesus ressuscitou. Ele diz que para ele crer, ele precisaria ver. E em determinado momento, o Senhor Jesus Cristo aparece ali para eles e Jesus mostra suas mãos perfuradas. Jesus aparece ali para eles e Tomé ele viu. E ali ele acreditou. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, porque você viste, você creu? Bem-aventurados são os que não veem, mas creem. Então, não precisamos ver Jesus para poder crer nele. Eu, pelo menos, nunca vi Jesus, mas eu creio de todo o meu coração de que ele é o Salvador e Senhor da minha vida, de que ele morreu na cruz do Calvário há mais de 2000 anos para perdoar os meus e os seus pecados. Então, não precisamos ver para crer. Eu gostaria que você anotasse também algumas referências, que a própria palavra de Deus fala sobre a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. No caso dos apóstolos, eles tinham o Antigo Testamento. Por exemplo, Salmos de número 16 e verso de número 10 e verso de número 11. Fala a respeito da morte de Jesus. Nós vemos em Isaías, no capítulo 53, no versículo de número 11 e versículo de número 12, que fala também a respeito da morte de Jesus. O próprio Jesus, ele falou algumas vezes a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Você pode conferir isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 17 e no versículo de número 22 e versículo de número 23. Você pode ver também no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20 e versículo 19, que o próprio Jesus já tinha falado para os discípulos, inclusive para Tomé, que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então, não precisamos ver para crer, precisamos crer, mesmo sem ver. O segundo ponto da lição fala sobre a fé e a vida. E nós vamos ver que a fé, uma pessoa que tem uma vida de fé, ele também pode viver uma vida de milagres. Tanto que o primeiro subponto fala sobre fé e milagres. Nós vamos tratar de maneira mais abrangente essa questão de fé e milagres na lição de número 10. Hoje é apenas uma introdução sobre esse tema, fé e milagres, neste ponto aqui. Nós, como pentecostais, como pessoas que cremos na palavra de Deus, nós acreditamos em milagres. Cremos que Deus ele é poderoso o suficiente para realizar milagres. E nós vamos ver que há um obstáculo muito grande para se receber milagres. Você sabia disso? Existe um obstáculo que impede de você, professor, você aluno, você ouvinte, de receber milagres. E este obstáculo chama-se incredulidade. A incredulidade é um obstáculo muito grande que impede você de receber curas, de receber grandes milagres da parte de Deus.
Nós vamos ver que Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13 e versículo 58, anote esta referência. Jesus, ele deixou de operar muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade das pessoas. A incredulidade foi um obstáculo para Jesus operar tantos milagres ali. Aquele povo se cresce. Eles estavam ali com a presença do Cristo, do Salvador, do Deus encarnado. Se eles crescem, eles poderiam ter sido abençoados com muitos milagres. Porém, a incredulidade impediram eles de receberem. Nós vamos ver também uma referência em Tiago, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Você pode anotar esta referência. Você pode alcançar milagres por meio da fé em Cristo Jesus. A incredulidade é um obstáculo, mas a fé é o canal para você receber milagres. Você pode anotar as referências. Marcos, capítulo 9, versículo 23, fala sobre fé. Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, fala sobre fé. Os sinais seguirão os que crerem. No Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 40. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, são referências que você pode anotar que falam sobre fé. E eu quero encorajar você a exercer a fé. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece. Então, clame a Deus e busque, porque Deus ele tem milagres para a sua vida. O comentarista fala aqui também sobre andar com fé. Uma pessoa que anda com fé é uma pessoa que obedece a Deus. Uma pessoa que anda com fé, ele tem uma vida de oração. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, que diz: orar sem cessar. Uma pessoa que anda com fé é uma pessoa que medita de dia e de noite na palavra de Deus, porque ele anda com fé. Você pode anotar aí Salmo de número 1, verso de número 2. Uma pessoa que anda com fé é uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Você pode anotar a referência a Romanos no capítulo 1, capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2. E eu faço a pergunta para você: você tem andado por fé? Você tem exercido a sua fé? O comentarista ainda fala aqui sobre a fé e a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja ele é uma realidade. O arrebatamento da igreja é algo que irá acontecer e virá para o seu povo, para a sua igreja. Jesus virá buscar a sua igreja, o seu povo. E nós cremos nisso. Cremos que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Por quê? Porque ele prometeu, nós cremos na promessa. Você pode acompanhar no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, Jesus fazendo a promessa sobre a sua vinda, sobre vir buscar o seu povo, a sua igreja. Você pode anotar a referência do escritor de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, fala sobre o arrebatamento da igreja. E nós cremos nesse milagre, nós cremos nesse dia que Jesus virá buscar o seu povo. Então, eu já passo aqui já para a conclusão, para o terceiro ponto, onde vamos falar sobre a fé e o dom do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui sobre a fé e os dons de curar. A fé como dom é algo extraordinário. É diferente da fé comum que todos os outros crentes têm. A fé como dom é uma fé extraordinária, onde o Espírito Santo capacita a pessoa a ter uma fé tão extraordinária para crer no impossível. Por exemplo, um missionário, ele está passando por um momento de aperto, como, por exemplo, o missionário George Miller, que em determinado momento ele teve um orfanato, onde ele cuidou de muitos órfãos, e chegou um certo dia em que o alimento daqueles órfãos se acabaram. Aquele missionário, George Miller, ele entrou para o seu lugar de oração e foi buscar a Deus mediante oração, acreditando que Deus ele proveria o alimento necessário para aquele dia. A história conta que, enquanto ele estava orando, clamando a Deus pelo alimento daqueles órfãos, chegou uma carruagem real, aonde foi trazido alimentos que eram para ter sido levado para o Palácio Real. Aqueles alimentos o pessoal da realeza rejeitou, porque disseram eles que tinham passado do ponto de estar assados.
E eles mandaram com que aqueles alimentos fossem levados para o orfanato de George Miller. Ou seja, aquele homem estava indo em oração e por meio da fé ele recebeu um grande milagre. A fé como dom é uma fé extraordinária, aonde você, pelo poder de Deus, pela fé, você determina, você crê que Deus ele é poderoso para curar enfermidades, para fazer milagres e operar maravilhas. A fé como fruto do Espírito e fidelidade está em Gálatas no capítulo de número 5 e versículo de número 22. É uma fé que já fala sobre o sentido de o relacionamento do cristão. É uma fé que fala sobre o caráter do cristão. É uma fé que ela vai crescendo todos os dias. Que todos os dias ela vai crescendo, ela vai se abrangendo. Nós lemos a referência de Romanos no capítulo 1, versículo 17, que fala sobre de fé em fé. Então, que você possa todos os dias, de fé em fé, crescer em Deus. Eu quero partir agora para a conclusão, instruindo você, professor, a uma dinâmica para a sua sala de aula. A dinâmica é você trazer uma pequena caixa para a sua sala de aula. Os materiais que você vai usar, uma pequena caixa, um cadeado com algumas chaves e um cadeado que tem a própria chave dele que possa abrir. Essa chave do cadeado que abre, ela vai ficar com você, professor, e você vai escrever nela o nome oração. Essa chave fica com você. Você vai chegar na sala de aula com essa pequena caixa e você vai dar para os alunos um pedaço de papel para eles escreverem alguns objetivos que eles têm na sua vida. Esses objetivos vão ser colocados dentro dessa caixa, você vai colocar o cadeado e vai trancar, e vai entregar as outras chaves para aqueles alunos e vão pedir para eles tentarem abrir aquele cadeado. E, por certo, o cadeado não vai se abrir. E você vai explicar para eles que para abrir esse cadeado, precisa-se da chave certa. E essa chave que está com você, você vai mostrar para eles e vai abrir o cadeado. Essa chave é a oração. E você vai incentivar os seus alunos a buscarem por meio da oração os seus objetivos, crendo que Deus é poderoso para resolver todas as coisas. A minha oração é para que Deus abençoe a sua aula, para que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado e fortalecido em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula.